que inimigo ia ser tão poderoso que ia precisar não de 5, nem de 10, mas mais de 25 super-heróis para impedir. Isso você vai conferir comigo depois da vinheta, na Saga das Trevas Eternas, que saiu em Super-Homem e Super Powers número 1. Confere aí comigo, não sai daí. Vida longa e próspera, molecada, tranquilo, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. Você já sabe que está no curso Gico HQ, o curso de desenho mais nostálgico desse lado da galáxia. E a gente aqui fala sempre de quadrinhos antigos. Se você está chegando aqui agora, para tudo, clica aqui no inscrever, aciona o sininho para você ser avisado de toda vez que eu coloco um vídeo novo. Costuma ser mais ou menos 3 por semana, quando o organograma aqui funciona direitinho. Mas é sempre vídeos falando de assuntos nostálgicos, sejam quadrinhos, animações, séries de TV, até de brinquedo, a gente já falou aqui. Então se você está chegando aqui agora, quarta-feira tem um desses vídeos e às vezes também tem uma live. Na sexta tem uma edição de colecionador, que é uma edição inteirinha folheada com calma aí com vocês. E domingo o Museu dos Quadrinhos, que é um arco de histórias ou de um personagem que a gente enfoca aqui e traz com muitas e muitas imagens, tá bom? Eu geralmente apareço só no comecinho e no final e vou narrando a história para vocês aí. Mas antes da gente entrar aqui nessa que é uma das sagas mais lembradas e queridas da Legião dos Super-Heróis, eu confesso que eu não lembrava dela, mas muita gente pedia na área de comentários, então eu fui lá catar na minha coleção. Ela saiu em Super Powers número 1, então aqui nesse Museu dos Quadrinhos eu estou juntando um pedacinho de uma edição de colecionador, já que essa edição vai ser toda vista aqui com vocês, e 3 edições da revista mensal do Super-Homem pela editora Abril. Quer estudar desenho comigo? Para tudo. Quer, né? Se eu sei que você quer. Você estava estudando, gostava de estudar quando era criança, brincava de desenhar, parou, agora pô, bateu aquela saudade. Quer um hábito que seja assim gostoso, relaxante? Quer criar seus próprios personagens, suas próprias histórias? Então você precisa vir estudar desenho aqui comigo no curso Gico HQ. Ó, aqui na descrição do vídeo tem as maiores informações e minha forma de contato, se você quiser que eu passe ainda mais detalhes, tá bom? Então vem pra cá, vai ser muito um prazer ter você aqui comigo. As aulas são ao vivo, a gente troca uma ideia durante a aula e a correção dos desenhos você visualiza aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, através do aplicativo Discord, que é gratuito. Ah, e o material didático está incluído no preço da mensalidade, tá bom? Segundo aviso, meus quadrinhos autorais. Você não conhece ainda Salomão Ventura? Pô, cara, faz isso não. É o caçador de lendas do folclore, é a história de terror baseada no folclore brasileiro, com uma pegada meio Vertigo, assim, sabe, negócio. Eu trago essas lendas para os dias de hoje. Essa série já é longeva, ela já comecei a trabalhar, ela tem 10 anos, estão aqui. E os quadrinhos estão à venda, tanto o Salomão Ventura, que eu falei aqui, ó, essa aqui são as 3 edições que eu já tenho dele, algumas já se esgotaram, tá? E nesse pacote que eu estou vendendo lá, e aqui o Esquadrão Vitória, que é uma releitura dos personagens da Marvel na década de 60, caso o Jack Kirby tivesse criado eles aqui no Brasil. É bem maneira essa história. Então se você quiser levar esse pacote com 4 revistas e mais um sketch, entra aqui ó, no endereço da loja do salomãoventura.com.br. Pô, cara, tô sem grana, não vai dar para comprar não. Vai lá assim mesmo, porque tem alguns quadrinhos que eu disponibilizo online, você lê lá no site do Salomão Ventura, tá bom? Vai ser um prazer receber você por lá também. Chega de papo, bora falar de quadrinho antigo, que é o mote aqui do nosso canal. Então, a Saga das Trevas Eternas está aqui, e como eu falei, foi publicada em Super-Homem número 20, a primeira parte, número 21, a segunda parte, a terceira e a quarta aqui, e aqui conclui a quarta e a quinta, aliás, são 5 partes, uma edição foi especial com mais páginas. Então, tá tudo aqui compiladinho e vocês vão acompanhar comigo aí sempre com muito bom humor, uma linguagem bem despojada. Eu não leio o quadrinho para você, eu comento o quadrinho e vou contando o que aconteceu lá, tá bom? Então estão todos aqui, espero que vocês gostem dessa viagem comigo e vamos lá, confere aí comigo a Saga das Trevas Eternas. Quem será esse vilão aí, hein? Vamos lá. Beleza, então a primeira história foi publicada em Super-Homem número 20, da editora Abril. Essa revista chegou às bancas no dia 4 de fevereiro de 1986 e publica a história que foi originalmente publicada nos Estados Unidos em Legend of Super Heroes número 34/290 de 1982. Começamos aqui com os legionários Superboy, Pulsar, Rapaz Invisível, Etéreo e Cósmico. Eles estão atendendo um chamado num museu de artes místicas e o museu foi todo depredado, mas nada foi levado. Eles chegaram lá, acharam aquilo estranho,
Aí o administrador do museu, que é a cara do Doutor Estranho, só que pintado de verde, fala que talvez eles poderiam estar buscando um bastão mágico, tipo uma varinha mágica. Quando ele fala isso, cara, do nada chega um cara assim, todo feito de trevas, né, que vai ser chamado aqui na história de Servo das Trevas, e é aquilo que ele estava querendo mesmo, aquela varinha lá. Bom, aí começa a pancadaria da Legião contra esse Servo das Trevas, e ele tem uns poderes bem similares ao Superboy. Mas aí ele acaba vencendo a luta, ele consegue pegar a varinha e eles abrem um portal, sabe? Eles abrem um portal e desaparece sem deixar rastros. A Legião, então, através de uma conversa com o administrador do museu, fica ciente que estava havendo vários roubos de artefatos místicos através do mundo. E o palpite daquele administrador lá, o Doutor Estranho Verde, é que o próximo assalto seria a Excalibur, a lendária espada do Rei Arthur. Então eles vão para Londres e adivinha só, o cara estava certo. O outro ataque é lá em Londres e eles tentam evitar, né, toda a equipe novamente. Chega um outro Ser das Trevas, esse é um baixinho cabeçudo, e eles vão lutar com o cara, mas infelizmente ele consegue pegar a espada e novamente ele desaparece no piscar de olhos sem deixar rastros. Aí, cara, os legionários, eles dão uma parada. A gente vai ver antes o líder do Ser das Trevas, né, juntando todos esses itens mágicos, e ele parece que absorve a energia, o poder desses itens mágicos. E aí os legionários param para fazer uma reunião e botar a cabeça no lugar e pensar o que eles podem fazer para evitar, né, que esses roubos continuem a acontecer. O próxima pista é que seria um assalto a um tal de um globo de Orthanax, que é outro item místico, né? Então eles estão lá naquele local onde fica esse globo, e acreditem, lá que aparece o próximo Ser das Trevas, dessa vez uma mulher. Então ela vai lutar lá com a Legião, começa a se dar um pouco mal na luta, aí de repente chega outro cara desse através de um portal, esse montado num aparelho voador. Ele consegue pegar o globo, né, escapa, e a mulher, na hora que ia fugir, o rapaz invisível dá um bloqueio, né, ele invisível dá um bloqueio, não vê, ela desmaia, Superboy dá um cascudo nela, ela acaba desmaiada lá, e eles tomam ela como prisioneira. Enquanto isso, está tendo uma reunião lá na sede da Legião para poder ver quem vai ser o próximo líder, vai ter uma eleição para líder, e os legionários chegam com essa criatura das trevas, e aí a Penumbra está junto com o Superboy e fala que sente alguma coisa estranha daquela criatura lá, parece que ela tem uma certa familiaridade, conhece aquela criatura de um lugar, sabe de onde. E nisso, no finalzinho, a gente vê aquele cara das trevas que estava com o aparelho voltar para vamos chamar de sede dele, né, com o globo. O líder dele chama essa criatura de filho, e ele absorve o poder daquele globo e diz que agora sim ele está pronto para enfrentar o mundo. E aí termina aqui a primeira história, e essa chamadinha no final que a editora Abril coloca: surge a maior ameaça que a Legião já enfrentou. Para o decenalta que ainda não percebeu, aqui tem início a saga das Trevas Eternas. E aí termina a primeira história. A segunda história foi publicada em Super-Homem número 21. Essa revista foi lançada aqui no Brasil em 4 de março de 86 e traz a história publicada em Legends of Super Heroes 291 de 82, argumento de Paul Levitz, desenhos de Keith Giffen, arte final de Larry Masted. Bom, a gente começa aqui com os legionários fazendo uma análise daquela Serva das Trevas que foi capturada na edição anterior, e aí o Mon-El chega à conclusão que ela tem traços genéticos de uma antepassada da Penumbra, e ela fica assim, meio bolada com essa notícia, né? Nisso vai ser convocado aí a eleição dos legionários, e corta aqui para um planeta chamado Avalon, aonde o feiticeiro Mordru estava aprisionado, o inimigo, ele é um inimigo da Legião, estava sendo aprisionado lá, soterrado, embaixo de um castelo, algo assim. E aqueles caras lá das trevas, o líder e o filho dele, libertam esse Mordru. A gente não sabe bem com finalidade, mas ele sofre na mão dos caras. Nisso a gente vai ter um interlúdio aqui do Camaleão, o Camaleão que está preso, ele está sendo acusado de traição. A gente vai ver esse interlúdio. E a Serva das Trevas parece que está acordando.
O lance lá da reunião da eleição do novo líder da Legião tá rolando, ainda não foi decidido quem é. Mas aí os legionários recebem um chamado de emergência que o Mordru estava libertado, né? Foi libertado e estava tendo uma rebelião em Takron Galtus, que é um planeta prisão. E aí metade dos legionários vai para um lugar e a outra metade vai para o outro para poder impedir o que está acontecendo lá. Lá no planeta prisão, Mon-El e o Ultra Rapaz chegam para poder ajudar os prisioneiros, né, que estão sendo atacados pela essa raça de trevas. Mas eles estão em busca de um prisioneiro em particular, que estava lá no centro da cadeia, da prisão, né, que é o Mestre do Tempo. E aí agora esses servos das trevas estão em busca dessas criaturas que têm algum tipo de poder místico. Então o cara continua, né, o líder deles, a amealhar, a juntar poder para aumentar o seu próprio poder. Bom, tem uma luta lá de Mon-El e o Ultra Rapaz contra o Servo das Trevas, mas ele consegue escapar para o portal, né? E lá no outro planeta do Mordru, chega outra equipe da Legião. Pulsar e Vesper chegam primeiro, o restante dos legionários vai chegar depois. Eles descobrem o Mordru lá, mas ele está tipo desgastado, como se ele tivesse perdido toda a energia dele. Tem mais uma outra passagem agora no planeta da irmã da Sonhadora, que é a Feiticeira Branca. Eles estão indo lá encontrar a Feiticeira Branca. Ela tem o poder de premonição, né? E eles foram lá para poder pedir ajuda a ela para que ela pudesse, de alguma maneira, descobrir aonde que vai ser a atuação dos Servos das Trevas. E nisso, quem que aparece? Justamente um dos Servos das Trevas, e está tentando levar ela como prisioneira, né? O rapaz invisível descobre que dentro do túnel ali tem um líder, está lá escondido, mas a brecha desaparece e eles vão embora. Ninguém é levado como prisioneiro, não. Mas aí nisso a Sonhadora tem uma premonição do mundo dos feiticeiros, né? Que a Legião enfrentava os servos lá e perdia. E aí acaba essa história. A terceira e a quarta histórias foram publicadas em Super-Homem número 22 e foram originalmente publicadas nos Estados Unidos na revista Legend of Superheroes. A primeira história na edição número 291. E aqui tem a impressão que a Editora Abril, a tesoura cantou bonito, porque só tem 7 páginas de história aqui. Então vamos lá, a primeira história se chama Com Carinho, Com Bravura. Tem argumento do Paul Levitz, mas aqui quem desenha é Howard Bender. O desenho está bem diferente. A gente começa com Saturnia e o Relâmpago. O Relâmpago ele está passando mal, né? Está sendo passando por algum problema, uma doença. E a Saturnia está aqui velando por ele, cuidando dele. Aí ela recebe um chamado do Cósmico. E aí ele vai falar que está precisando da ajuda dela, né? Que de alguma maneira todos os legionários estão sendo convocados. E enquanto ele está passando essa mensagem, ele é atacado. Aí a Saturnia sai de lá e vai onde está o Cósmico, né? E aí aquela Serva das Trevas que eu falei que estava acordando no capítulo anterior, aqui ela já está plenamente acordada e no auge do poder, sentando o cacete em todo mundo lá dentro. Na hora que parece que ela vai ganhar o combate, aí o Garth ele segue ela e mesmo doentes lança um raio. E aí ele parece que já está um pouco melhor. E no finalzinho da história a gente vê o resultado da eleição. Finalmente saiu e quem ganhou foi a Sonhadora, a próxima líder da Legião. Aí passamos imediatamente para a próxima história, que foi publicada na revista 292 da Legião dos Super-Heróis. Argumento do Paul Levitz, e aí volta desenhos do Keith Giffen. Vai mostrar os legionários fazendo reparos naquele planeta prisão, né, que foi totalmente destruído na edição anterior. E enquanto os legionários estão consertando e indo embora daquele planeta, o Camaleão está chegando para ser preso. Lembra que ele é acusado de traição. Uma parte dos legionários, liderados já pela Sonhadora, está indo para o planeta dos magos, né? Que ela disse que lá que eles iam ter um combate e perderiam. E chega lá, cara, chega um grupo
desses servos das trevas para atacar de alguma maneira aquele planeta lá. A gente não sabe bem o objetivo, mas lembra que eles estão amealhando poderes místicos de todo o universo. Aí tem um combate lá entre os legionários e toda a raça dos seres das trevas. E enquanto esse combate está acontecendo, a gente vai ter um corte aqui na Terra, lá na sede da Legião. Os 3 fundadores da Legião, né, o Cósmico, o Rapaz Relâmpago e a Saturnia, estão analisando o DNA desses servos das trevas. E eles descobrem que eles foram feitos já sabiam, né, que era uma ancestral da Penumbra. O outro tem o DNA de um Oano, ou seja, aqueles líderes dos guardiões da tropa dos Lanternas Verdes. E o terceiro tem traços de DNA do Kal-El, do Super-Homem, ou aqui no caso do Superboy, né? E eles não sabem bem como isso aconteceu. Voltamos lá para o mundo dos feiticeiros. E a feiticeira branca, falando com os professores, os feiticeiros lá daquele mundo, que ela teve uma premonição que a irmã dela teve a premonição que eles iriam sofrer uma derrota ali, que o mundo seria destruído. E eles dizem: não, tá tudo de boas, olha só. Aí vai mostrar para eles lá como tá a situação do planeta. E aí, cara, eles veem o planeta sendo destruído. Aí os legionários partem em combate contra todos esses seres das trevas que chegam aqui. E todas as energias desse planeta, que é basicamente o planeta místico, estão sendo sugadas por um portal. E aí tem combate lá de todos os legionários contra os servos das trevas. E enquanto isso, os magos estão fazendo um ritual para poder, de alguma maneira, ajudar os legionários a combater esse mal crescente aí desses seres das trevas e do mestre deles. Desse ritual surge um bebê. A gente não sabe bem qual vai ser o objetivo desse nenenzinho que nasceu, mas a sonhadora pega ele no colo. E lá na sede da Legião, eles acham por bem que o negócio está tão feio que é bom que se convoque todos os legionários, inclusive os reservas. Todos são convocados para o combate. Lá no front, a batalha está comendo solta e parece que os seres das trevas estão levando a melhor. Nisso surge o mestre das trevas, né? E ele ataca o Brainiac, destrói o cinto ele estava usando o cinto dele como um campo de força, né? Ele destrói o campo de força, todo mundo cai, todo mundo é derrotado, até os mais fortes. O pulsar, que o traje dele que contém energia em forma humana, foi destruído. Aí quando parece tudo perdido, aí os legionários reaparecem e a sonhadora mostra o bebezinho, né? E fala que ali sim que estaria a esperança de derrotar esses caras das trevas. E aí termina essas 2 histórias. A conclusão da saga das Trevas Eternas vai ser publicada então na número 1 de Super Powers, que era uma revista trimestral que era justamente usada para essas conclusões de grandes sagas fechadas, histórias mais importantes, saíam aqui na Super Powers. Então a gente tem aqui a página de abertura dos editores falando de que se trata essa revista. Logo depois eles fazem um resumão de tudo que aconteceu lá na revista do Super-Homem e a gente parte para a história em si. A primeira parte foi publicada em Legend of Super Heroes 293 de 1982 e a revista em si, a Super Powers, ela saiu aqui no Brasil em 17 de maio de 86. A primeira história de Paul Levitz e Keith Giffen, argumento e desenhos, vai apresentar então os legionários chegando a um planeta totalmente destruído. A gente vai ver também o Mon-El, que apanhou lá na edição anterior, sendo tratado lá pela feiticeira branca, pela sonhadora. E os legionários estão indo para o planeta sede dos seres das trevas, né? Chegando lá, a gente tem também um interlúdio aqui do Camaleão recebendo a visita do pai dele. Aí, uma história que só é concluir mais tarde, não faz importância para essa história aqui. E lá, cara, enquanto os legionários estão lá na sede dos seres das trevas, o mestre deles chega em Daxan. Daxan é um planeta que fica orbitando, tipo Krypton, orbitando o Sol vermelho. E os habitantes deles, teoricamente, sob o Sol amarelo, teriam os mesmos poderes do Super-Homem. Muito bem, continuamos aqui. Longe daquele planeta, os legionários continuam cuidando daquela criança que nasceu lá no planeta dos feiticeiros, né?
e alguma coisa entra, tipo uma energia entra nessa criança e ela está crescendo de maneira anormal, ela cresce muito mais rápido do que um ser humano, do que uma criança normal. Enquanto isso, o mestre das trevas, ele faz um paranauê lá e ele troca os planetas de órbita. Daxan vai para a órbita de um planeta, um sol amarelo, e o planeta dele vai para a órbita de um sol vermelho. Quando os legionários estão chegando lá para ver que era a primeira equipe que tinha ido investigar o planeta, descobre que eles estão todos já derrotados ali, e aí surgem de um tubo, daquele tubo de teletransporte, mais desses servos das trevas. Tem uma luta lá entre eles. Eles já sabem mais ou menos com o que estão lidando, né? Tem uma cena legal aqui do Pulsar eliminando toda a energia dele de uma vez só contra um ser das trevas desse aí. O Superboy está usando um mecanismo que permite ele ter poderes mesmo sob o sol vermelho, né? Na roupa. E enquanto isso, em Daxan, Darkseid já cantei a pedra, né? É o Darkseid. Ele dá um jeito de manipular mentalmente todos os Daxamitas, e eles agora estão com os mesmos poderes do Super-Homem. Ele faz com que toda a população do planeta saia, vá para a órbita e destrua o planeta, moldando o planeta na forma da cabeça dele. Enquanto isso, lá no planeta que eles vão descobrir que era os restos de Apocalipse, a batalha entre os heróis e os vilões continua. E lá em Daxan, a gente já vai ver no finalzinho da história os Daxamitas sob o controle de Darkseid, e ele finalmente se revela no final da história. A conclusão da história vai se chamar justamente Darkseid. Foi publicada uma edição especial da Legião dos Super-Heróis 294 com mais páginas. Nessa conclusão aqui, a dedicatória ali nos créditos é dedicado ao mestre Jack Kirby, e continua com a mesma equipe criativa, Paul Levitz, Keith Giffen e Larry Manstead na arte final. Então os legionários finalmente descobrem que estão enfrentando Darkseid, que para eles era apenas uma lenda, né? Lembra que a gente está aqui no século 30, na verdade, né? E aí os legionários não tinham certeza que Darkseid tinha realmente existido, achavam que era uma lenda. Então, diante disso, todos os legionários são convocados para poder enfrentar o vilão. Tem uma batalha épica acontecendo entre os legionários e os Daxamitas, né? Eles estão sob controle mental. Enquanto isso, a criança continua crescendo, ela que seria a chave para a derrota de Darkseid. E aí nós vamos ver esse combate se desenrolando em vários frontes, né? Diversas áreas de combate diferentes, mas de uma maneira geral a conclusão da história se caminha para que os legionários encontrem Darkseid e seus asseclas e finalmente ponham fim a essa loucura expansionista do vilão. Durante o combate, a criança é raptada, ela fica meio como se ela estivesse alheia a tudo que está acontecendo ali, e os legionários estão tentando salvar a criança. Quando o Darkseid se depara com uma equipe lá dos legionários, ele faz com que cada um deles enfrente seu maior fraqueza, né, seu maior medo. Mas, paralelo a isso, a Feiticeira Branca, ela faz um feitiço que faz com que os planetas voltem às suas órbitas normais. Antes disso, o transmutador tinha feito com que parte da atmosfera de Apocalipse, onde estavam os Daxamitas lutando contra a Legião, se transforme em chumbo. Aí, com isso, eles perdem os poderes. Os Daxamitas são sensíveis ao chumbo, assim como os Kryptonianos são sensíveis à Kryptonita. Bom, Darkseid já percebeu que o ponto fraco dele é aquela criança, ele tem essa noção já, ele quer a criança para ele de qualquer maneira. Tem uma cena aqui, essa cena de página dupla que parece aquela pintura da Capela Sistina, né? Darkseid com a mãozinha ali, igual como fosse Deus. E aí a gente vai descobrir qual era da criança. Na verdade, ele era o Pai Eterno ressuscitado. O Pai Eterno, ele diz para Darkseid que ele tem a noção que o tempo dele ali acabou, ele está ali só momentaneamente para ajudar no combate, e ele transforma aquele que era o filho do Mestre das Trevas, na verdade era o filho de Darkseid, em Orion. Ele transforma na verdadeira forma de Orion. E aí tem um combate novamente entre Orion, que odeia o pai, né, Darkseid. O Pai Eterno vai usar seus poderes para restaurar aqueles legionários que tinham sido feridos por Darkseid.
Tem o combate, continua o combate de Orion contra o Darkseid. Ele acaba vencendo, o Darkseid desfaz novamente aquela forma do Orion em poeira. Aí chegam Superboy e Supermoça ao mesmo tempo para combater Darkseid. Ele já está bem detonado, que é a primeira vez inclusive que eu vejo Darkseid aqui todo rasgado, aparecendo o corpo dele todo de pedra, né? E aí a gente vai ver também que tinha uma certa semelhança entre o corpo do Darkseid e o corpo lá dos Servos das Trevas. Bom, a pancada tá comendo solta entre Superboy, Supermoça e o Darkseid, mas mesmo assim ele tem uma reviravolta, ele consegue pegar a Supermoça de jeito, mas aí chegam todos os legionários ao mesmo tempo, e aí o Darkseid vê que ele não vai dar conta e ele desaparece, ele tipo foge da luta. Aí a gente não sabe qual seria o destino de Darkseid aqui no século 30, mas momentaneamente os legionários venceram. A gente tem um epílogo aqui, uma coisa mais romântica, né? Entre o Lobo Cinzento e a Pluma, e também entre a Supergirl e o Brainiac, rolando ali um chavecamento dos dois, só para terminar a história com um clima mais leve. E aí termina a conclusão da Saga das Trevas Eternas. É isso aí, galera. Gostaram? Espero que tenham gostado, né? Eu achei muito boa essa releitura. Eu confesso que eu não sou um grande fã da Legião, não era uma equipe que eu costumava acompanhar assim afoitamente, esperar. Eu gostava muito de Titãs, X-Men na época, né? Adorava o Homem-Aranha. Vinha lá no mix, eu lia também, mas não tinha aquela empolgação. Mas quer saber? Essa releitura foi bem agradável. Eu até fiquei curioso de pegar outras histórias aí do Legião. Do Legião Urbana, não, da Legião. E se vocês quiserem que eu traga mais histórias, sugestões de histórias que vocês querem ver aqui, a área de comentários, já sabe, é toda de vocês. Vai ser um prazer receber os comentários, as perguntas, sugestões de vocês. Eu leio todas, sempre todas, respondo algumas porque o tempo às vezes não dá. Quando é uma pergunta eu procuro responder, uma informação, mas vocês podem ver, eu dou like e curtida e coraçãozinho para todo mundo que comenta lá. É muito bom quando vocês fazem isso, eu fico muito feliz, é um feedback bem bacana. Falando em feedback, muita gente tem entrado no canal, notei que teve um aumento de inscrições aí muito grande do mês passado para cá. Isso só pode ser resultado aí da ajuda de vocês compartilhando o vídeo, né? Então, contando desse canal aqui para outras pessoas, fãs de quadrinhos antigos ou mesmo fãs novos que querem saber um pouco mais do que tinha acontecido no passado dessas equipes, desses personagens que eles gostam tanto. Então, eu agradeço e, por favor, continue fazendo isso, tá? Vai ser muito bom. E semana que vem eu tô de volta. Olha aqui que eu tenho uma programação já completa aqui, né? Eu faço um organograma no começo do mês de tudo que vai ser comentado no canal, mas já vou dar um gostinho para vocês. Olha só, vai vir aqui no Mestres do Quadrinho Nacional esse álbum do Deodato que ele fez com o pai dele, chamado 3.000 Anos Depois, e é uma história de ficção científica que eles fizeram em 1984. Então, antes do Deodato Borges se chamar Mike Deodato, e o cara já tinha uma pena afiadíssima. Você vai conferir comigo no vídeo do Mestre do Quadrinho Nacional. Também estou separando aqui para vocês Batman vs Hulk. A gente vai conferir essa edição inteirinha desenhada pelo Garcia Lopes num quadro edição de colecionador. Tá chegando aí para vocês. No quadro Museu dos Quadrinhos também vai ter essa graphic novel aqui, cara. Doutor Estranho e Doutor Destino, com Mike Mignola começando a estilizar o traço dele. Vai vir também a série do Homem-Aranha da década de 70. Lembra essa série? Eu adorava. Durou pouco tempo, mas na época era o que tinha pra gente brincar, né? Eu via aquela série, saía pilhado, subindo nas coisas assim, igual o Homem-Aranha, gostava pra caramba. Então vai ficando aí comigo, tá? Vai ter muita coisa antiga e boa pra gente relembrar, matar a saudade desse tempo tão bom, né, cara? As coisas eram mais simples, mais fáceis, mais light. Vou ficando por aqui, já sabe, né? Se cuidem. Eu volto na semana que vem com mais programas aqui do canal Gico HQ. Tchau, tchau!